Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Dia a dia de Parola! Olá, estamos de volta, Nação Parolover, para o segundo bloco da Parola de número 188, mais uma dentro do tema Seguindo Jesus. E nessa semana, o tema da nossa Parola é Prosseguindo para o Alvo. Nós estamos aqui nos nossos estúdios 100% improvisados, aliás, 96% improvisados, com o 04, com mente brilhante, fazendo uma linda e leve parola, aproveitando para passear no parque enquanto o seu oráculo não vem. E aí, 04, e aí, mente brilhante, partiu o segundo bloco? Partiu o segundo bloco. Bora, Bill! Então, no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre a questão da jornada, dos embaraços, né, desse chamamento que Paulo faz aqui a partir do texto de Filipenses 3. E nesse segundo bloco, eu quero começar batendo um papo com o Chan, trazendo aqui uma meditação para a gente. Eu falei no primeiro bloco que eu traria uma abordagem em dois momentos, né, em duas estações. Quando a gente falou no primeiro bloco, quando eu falei no primeiro bloco a respeito da vestimenta, do calçado e por aí vai. Mas você sabe que certa feita, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma ilustração com a Priscila num outro podcast que eu gravei com ela, com uma outra família que nós conhecemos aqui em São José, e a gente estava falando a respeito das bagagens que cada um leva. E aqui eu não quero trazer isso para o aspecto negativo, muito pelo contrário. Eu lembro que no episódio eu cheguei a fazer uma seguinte pergunta para o host que estava comigo lá. Se você fosse para o Nordeste hoje, qual seria a sua bagagem? A resposta provavelmente seria roupa de banho, roupas leves, sunga, toalha, protetor solar, óculos escuros, chapéu e por aí vai. E aí eu repeti a pergunta, e se você fosse para a Patagônia, qual seria a sua bagagem? Ele me respondeu assim, ó, seria casaco de frio, bota de neve, luva de pele de carneiro e outras coisas mais. Então, exatamente. A bagagem que você leva tem a ver com o destino que você vai. Então, eu entendo que para cada um de nós existe um destino, né, que Deus traçou para a gente aqui. E aqui eu quero usar um destino, não no sentido pejorativo, mas um alvo, um propósito, né? Que é diferente para cada um de nós e, consequentemente, as nossas bagagens vão ser diferentes, né? O Wilsinho, ele comentou comigo aqui de um livro do Max Lucado, chamado, inclusive, Aliviando a Bagagem. Quero recomendar aqui para você adquirir esse livro e ler, perdão. Mas eu queria começar contigo, Chan, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão das bagagens que a gente carrega. Nem toda bagagem, nem todo peso, neste caso aqui, ele é negativo para a jornada. Existem coisas importantes que a gente precisa carregar conosco para a gente poder alcançar também o nosso objetivo, não é verdade? Arthur, acho que é exatamente isso, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma avaliação, né? O que a gente precisa para alcançar os objetivos da vida cristã. Se a gente for pensar, acho que o nosso maior objetivo é chegar lá, né? É conseguir desembaraçar para conseguir chegar naquele grande dia e ouvir vinde benditos do meu Pai. E aí Jesus, né, também lá no Sermão do Monte, ele vai dizer, né, nem todo que me chamar de Senhor, Senhor, né, que realmente que vai entrar no reino dos céus, né, porque não tiveram intimidade. Então, seguindo esse teu pensamento, essa tua lógica, o que a gente precisa fazer? E eu tenho para mim que são 3 coisas básicas. Uma é congregar, a segunda é orar e a terceira é ler. E aí, através da intimidade, da leitura, de conhecer como Deus pensa, como é que Deus age, conhecendo o nosso início, o meio que é o processo, que é o chamado, cumprir aquilo que nós somos chamados para fazer, realizar o chamado de Deus na nossa vida, e o fim, que é ouvir a voz vinde bendito do meu Pai. Então, eu tenho para mim que a gente precisa ter isso muito claro
como da mesma maneira que se eu for para um lugar frio eu vou usar uma bota, um casaco, uma calça bem aquecida, se eu for para um lugar de litoral, de praia, eu vou de bermuda, chinelo e camiseta. Então, tudo tem que ser muito claro para nós. Então, para mim é claro que essas três coisas são primordiais para que a gente consiga alcançar o alvo. Então, a gente tem que fazer uma avaliação, preciso dar uma olhada. Essa avaliação, muitas vezes eles faziam na hora de tomar a ceia, estou caminhando errado, estou devendo alguma coisa, tenho que consertar alguma coisa na minha vida, né? Com o meu irmão. Então, essas avaliações, eu acho que a gente tem que fazer de tempos em tempos para perceber se eu não estou carregando coisa demais que eu não preciso. Eu quero dar só um exemplo simples. Aqui em casa, a gente percebeu que atrapalhava o ir à igreja quando nós fazíamos um almoço de família nos domingos. Todo domingo, almoço de família, mas começava 2h30, 3h da tarde. E aí você chega na igreja às 6h, como? Você chega arrebentado, cheio de dor, né? Cheio de estresse, uma série de coisas, trabalhou a tarde inteira. E aí a gente entendeu que para congregar de uma maneira saudável, nós precisávamos ajustar o almoço da família. E aí ficou acertado o seguinte, é meio-dia, faça chuva ou faça sol, é meio-dia, mas será meio-dia e meia, quer dizer, não extrapola, todo mundo vai bem para os cultos e tal. Então a gente preservou a maneira de cultuar. E aí entendo que é o congregar, né? Aí entendo que isso vai esticar para um pequeno grupo, vai esticar para a oração, vai esticar para a leitura da palavra. Porque aquilo que é importante, que realmente é importante, a gente vai atrás. Então a gente vê pessoas colocando objetivos, né, que é o chamado alvo, para o estudo, para a área profissional, para a área financeira, para a área familiar, e muitas vezes não coloca esse mesmo objetivo para as coisas do reino de Deus. Né? Então, assim, aceitei a Jesus e está ótimo. Me batizei nas águas e está ótimo. Eu não olho e falo assim, eu vou atrás desse negócio chamado batismo com o Espírito Santo. Esse crescimento espiritual, ele tem que fazer parte disso também. Mas eu entendo que só vai fazer parte para nós se isso realmente for importante e se realmente Jesus for o alvo das nossas vidas. Estava vendo aqui, Hebreus capítulo 12, o autor ele fala sobre a gente desembaraçar, né? E na versão amplificada diz assim, na verdade na Bíblia amplificada, na versão Frozen, que ele fala assim, you must let it go. Paulinho, pega esse código aí, Paulinho, ó. Bíblia Frozen, let it Instala o go. Drive. Instala o Drive aí, ó. Bíblia let it go. Você tem que deixar com que as coisas se vão assim como os pecados, né? Então, muitas vezes nós temos carregado coisas, ou, como diz na Bíblia TPT, nos embaraçado, e embaraçar aqui diz respeito a nós carregarmos ou nos relacionarmos, temos vínculos que nós não deveríamos ter. E é interessante isso, porque muitas vezes nós estamos patinando e nós não sabemos por quê. O Xandão ele falou no primeiro bloco sobre Ló. E quando Ló ele vai com Abraão, Abraão só está patinando. O negócio não vai, o negócio não anda. E pode parecer duro isso, mas o próprio apóstolo Paulo ele diz para nós nos colocarmos em julgo desigual. O salmista, no capítulo 1, ele diz para nós não nos assentarmos à roda dos escarnecedores. Judas, só tem um capítulo, ele vai dizer que se você se relacionar com alguém que te atrase a vida, essa é na Bíblia Frozen, tá, Paulinho? Que te atrasa a vida, que você tem o direito até de queimar a roupa. Então você vê como a questão do relacionamento, hashtag relacionamentos importam. Por que isso é importante para nós? O teu relacionamento ele vai te promover ou ele vai fazer com que você regrida. Um abismo chama outro abismo.
Então, muitas vezes eu estou num relacionamento e eu estou achando que aquele relacionamento é de Deus, porque o cara é bacana, a moça é bacana, né? Eu estou caminhando com ela, tal, ou com ele, mas a bem da verdade é que o meu ministério, a minha chamada, o meu caminhar com Deus, ele não está avançando, e aí muitas vezes eu não sei o porquê. Quando Abraão ele fala para Ló, escolha onde você quer ir. Abraão, que foi tido como pai da fé, ele já sabia que o justo ele não vive pela fé, ele não vive pelo que ele vê, mas sim pela fé. Então, o que ele falou, na verdade, para Ló foi um princípio estabelecido em fé. Rapaz, não importa para onde você olhar, porque sei que eu não vou viver daquilo que eu vejo, mas daquilo que eu creio. Então, veja que muitas vezes o nosso relacionamento, os vínculos que nós carregamos podem nos promover ou podem nos regredir. Ló, enquanto esteve com Abraão, paralisou a vida dele. Mas quando Ló saiu, Abraão avançou. E aí é um ponto que muitas vezes nós negligenciamos na nossa caminhada. Com quem nós temos nos associado? Paulo fala aos Filipenses que aqueles que se associaram com ele. Então ele está falando sobre associações. Então depende da associação que você está, que você tem, isso pode te promover. Agora a questão é, muitas vezes nós estamos orando e buscando em Deus, Deus, por que minha vida não anda? Por que minha vida não isso? Por que minha vida não aquilo? Talvez vocês tenham que começar a refletir a respeito de quem você tem se associado. Em Hebreus, capítulo 12, ele diz assim, ó, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Rick Renner, no seu livro, se eu não me engano, Na Zona de Combate, se eu não me engano é esse livro, ele vai falar o porquê que o autor de Hebreus, e aqui o Paulinho agora ele vai ficar mais chateado ainda, porque eu reputo que a carta de Hebreus foi escrita por Paulo, ele está usando aqui um linguajar de quem estaria sentado numa arquibancada, numa torcida. Então, essas testemunhas estão de longe torcendo para que o Xandão avance, torcendo para que o Arthur avance, torcendo para que o Paulinho avance, porque existem promessas. Agora ele está torcendo também, vai falar, rapaz, você tem que se desvencilhar desses pesos. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso, né? Por quê? E aí eu termino a minha fala aqui citando Paulo, quando ele tem uma visão e ele diz para o marinheiro, né? Ele diz assim, olha, Deus apareceu para mim essa noite e ele falou que não é para a gente ir nessa embarcação. E aí a palavra diz assim, e o marinheiro, confiando muito mais no capitão, ele não confiou numa visão profética, mas ele confiou no braço do homem. E muitas vezes nós estamos confiando no braço do homem. E a palavra diz, né, que maldito é o homem que confia no homem. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas associações. Com quem nós temos caminhado. Eu achei interessante, eu vi um vídeo essa semana, que Jesus ele dividiu o público que caminhava com ele entre conhecidos, colegas e amigos. Os amigos estavam do lado dele, um reclinando a cabeça. Os colegas caminhavam com ele, mas estavam um pouco de longe. E os terceiros, mais longe ainda. Então, cuidado com quem você esteja se associando, que talvez você esteja orando, buscando em Deus. Deus, por que eu não avanço? Por que eu isso? Por que eu não aquilo? Cuidado com quem você esteja se associando. Cuidado com quem você está sentando à mesa. Cuidado com quem você está chamando para sentar à mesa. Vou terminar aqui. Um determinado pastor me chamou uns 6, 8 meses atrás para participar de um evento que ele estava patrocinando, não nada cristão, mas por eu ser advogado. E aquilo não deu paz no meu coração. E ele começou a avançar nessa história de eventos, até que no determinado dia eu tive um sonho. Comentei com o meu pastor, falei, pastor, olha esse sonho. Ele virou para mim e falou assim, irmão, esteja em oração por ele. Passaram uns 2 meses. Esse pastor pediu o desligamento da igreja.
Aí eu estava orando no meu quarto no sábado passado. Deus falou, agora você revela o sonho para ele. E aí, Xandão, eu entendi algumas coisas. Muitas vezes Deus ele dá uma revelação, algo para um homem de Deus. E é só para divertir. E a pessoa, ela simplesmente ela não acata aquilo. E aí você vai ver essa nuvem de testemunhas, ao invés de estar torcendo e ivando. Porque agora não vai conseguir atingir a soberana vocação. E nem aquilo que Deus, de fato, de verdade, a chamou para fazer. Sabe que é exatamente essa ilustração, Will, das camadas de relacionamento, eu usei exatamente esse desenho ministrando num culto de homens esse final de semana, que era o tema O Ferro Afia o Ferro, né? E aí eu usei a ilustração da cebola, né? Temos camadas mais externas e camadas mais internas de relacionamento. Mas a minha palavra de encerramento dessa parola hoje, eu quero trazer à memória algo que eu estava conversando com o Xandão em off, que era um dos temas que eu ministro num curso de homens aqui sobre disciplina e constância, que eu uso o vídeo de um queniano chamado Eliud Kipchoge. Esse cara foi o primeiro ser humano a correr a maratona em menos de 2 horas. Chama Desafio 1:59. E esse cara ele descobriu uma chave, Will. E aí tem tudo a ver com o que você está falando. É a seguinte coisa. Ele descobriu que se ele mantivesse um ritmo regular do começo ao final, ele bateria 1:59. Então, o que ele fez? Ele fez um carro ir na frente dele, numa velocidade constante, com uma luz verde que piscava no chão, e ele sabia que ele tinha que pisar exatamente em cima daquela luz verde, do primeiro quilômetro até o último quilômetro, para ele poder bater o recorde que ele precisava. Mas isso só não era suficiente. Precisava de uma segunda estratégia. E aí é onde eu vou entrar agora com o que você disse. A cada 5 quilômetros, um grupo de 5 homens corria na frente dele em formato de V. E essa ilustração do formato de V, nós vemos nos céus os pássaros fazendo isso, e a gente sabe que isso tem a ver com uma questão aerodinâmica por conta da resistência do ar. Aqueles que estão na frente, eles sofrem mais impacto do ar, aqueles que estão mais para trás, eles aproveitam esse vácuo. Esse mesmo movimento nós vamos encontrar nas equipes de ciclismo, onde você tem o cara que corre na frente para cortar o vento até um certo ponto, para que depois o principal da equipe desgarre e consiga chegar. Mas você sabe que essas 5 pessoas em formato de V, durante 42 quilômetros, falam muito a respeito das associações, que é isso que você falou, né? Quem são as pessoas hoje que estão à tua volta cortando o vento para você? Quem são as pessoas que estão ao seu redor fazendo com que você tenha um esforço um pouco menor? Quem são as pessoas que estão preparando o caminho para você passar? Isso fala muito a respeito de você ter amigos cristãos de verdade. Amigos cristãos, eles são capazes de cortar o mato na tua frente, são capazes, muitas vezes, de tomar a picada do bicho na sua frente, são capazes de coisas que a gente nem imagina, né? Então, eu queria ressaltar realmente isso, como é importante nós sabermos escolher as pessoas que vão passar essa jornada conosco. Ainda que seja nos primeiros 5 quilômetros, ainda que seja nos últimos 5 quilômetros, a gente sabe que a vida da gente ela é feita de estações, feita de momentos. Tem gente que vai passar conosco a nossa vida inteira. Tem gente que vai passar 1 ano, 5, 10, quem sabe no máximo, né? Mas saber escolher bem as pessoas que caminham ao nosso lado, que correm a jornada conosco, vai fazer toda a diferença para a gente poder alcançar o nosso alvo, né? O nosso objetivo final, que é chegar no final da jornada, porque, afinal de contas, ao vencedor, a este será dado a coroa da vida. Bom, gente, chegamos ao final aqui desta parola de número 188, mais uma dentro do tema Seguindo Jesus. Se você gostou, já deixe o seu joinha aqui, compartilhe, assine aqui o nosso canal no YouTube, ative a sinetinha para você ser avisado cada vez que tem uma parola nova. Mas,
Todas as terças e quintas de manhã tem vídeo novo aqui no nosso canal. Não só aqui, mas também no Facebook. Você vai encontrar as nossas parolas. E no Instagram, algumas postagens, recortes. E se você prefere o formato de podcast, enquanto você está aí na academia, no trânsito, levando o cachorro para passear, enfim, fazendo qualquer outra atividade, você vai encontrar os Paroleiros nas maiores plataformas de podcast da internet. Acesse www.osparoleiros.com.br e fique por dentro de todos os conteúdos, cursos e livros que nós estamos preparando especialmente para você. Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.